Muito bem-vindos a todos os amigos, todos os nossos irmãos que estão sintonizados para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente melhorar. E a gente começa, como sempre, com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. A minha prece maior na vida é a vida que levo, de pureza e de alegria. Livro dos Espíritos é a última pergunta na questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E ele pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, os homens devem ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não faça aos outros o que não quer que vos faça. E aí ele complementa a pergunta. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro sexo. Sob esse aspecto, não há diferença nenhuma entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Muito bem. Vamos para o livro Céu e o Inferno. Nós estamos lendo as comunicações de espíritos de criminosos arrependidos. Esse espírito aqui, espírito de Castelnaudary, é também um crime que não houve castigo para os humanos na Terra, né? Então, ele não foi atingido pela justiça humana, mas ele está prestando contas lá no mundo espiritual. Então, a história é a seguinte: rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal-assombrada, etc. Assim, a dita casa foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Um filho seu, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de uma mão desconhecida uma vigorosa bofetada e, como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência
que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís, a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Então eles perguntam: este espírito é passível de melhora? Por que não? Pois não são todos, este como os outros. É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orem em primeiro lugar e, se o evocar daqui a um mês, verão a transformação operada. Evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber que em 1608, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por esses crimes que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Um médio vidente, que assistiu à primeira evocação, viu-o no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Então, nessa nova sessão, nessa nova comunicação, eles perguntam a São Luís: tenha a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Eles perguntam: haveria um meio de desalojá-lo dessa casa? Que meio seria esse? Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil, orem por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Pergunta: insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas repare que eu disse para orar, não para mandar orar. Nova pergunta: estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado, isto é, o tempo lhe parece tanto ou menos longo do que quando na terra? Mais longo, o sono não existe para ele. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que 1 século para eles não passa de um instante na eternidade. Esse fenômeno se dá efetivamente com todos os espíritos? Não, de certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem.
De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor quando vivendo entre selvagens? Sim, porém não tanto, visto como em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. O estado em que se vê esse espírito é dos seres vulgarmente designados por danados? Não, absolutamente, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno dentro de si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Bom, eu vou dar uma parada aqui, que vai prolongar um bocadinho. E vamos terminar com a trovinha de Isolino Leal, do livro Trovas do Outro Mundo. Na dúvida, em qualquer parte, nota este ensino da terra. Quem sacrifica a si mesmo é aquele que nunca erra.